Durante sessão do plenário, o senador Isalci Lucas enfatizou a importância da liberdade de expressão, mostrando que, por exemplo, em apenas uma semana foi possível impedir um trambique no leilão de arroz proposto pelo governo. O senador apontou: ontem o povo e esta casa demonstraram que o Brasil acordou. A anulação do leilão de arroz, cujo maior beneficiado já fugiu do país, foi uma vitória da população, que em menos de uma semana, graças à liberdade de opinião e expressão garantida pela nossa lei maior, a Constituição Federal, ficou sabendo do trambique e forçou a decisão da anulação. A coisa era tão feia que o segundo escalão do Ministério da Agricultura foi demitido. A segunda, também importante, foi a decisão aqui do nosso presidente em devolver a medida provisória do fim do mundo, penalizando o setor produtivo que emprega e desenvolve a nossa economia. O alerta sobre os malfeitos vai continuar, porque o povo acordou, se informa com rapidez e já avisou que está de olho em tudo. O senador Isalci, então, alertou sobre a perseguição política que continua, trazendo o exemplo do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que está sofrendo perseguição pelo CNJ por ter feito críticas ao Supremo e a Lula. O senador fez um alerta ao corregedor do CNJ, ministro Luiz Felipe Salomão, dizendo: hoje, mais uma perseguição está em curso. Desta vez é contra o ex-desembargador Sebastião Coelho por criticar as ações do ministro Alexandre de Moraes. Afinal, criticar o ministro ninguém pode. Essa é mais uma arbitrariedade do judiciário que acha que pode colocar um freio, dizendo que o ex-desembargador Sebastião Coelho pode ter cometido faltas disciplinares quando ainda estava no cargo. Pode ter cometido pelas críticas feitas? Essa pérola está na decisão do Corregedor Nacional, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, cuja cartilha de repressão à liberdade deve estar aberta em sua mesa de trabalho. Freio nos brasileiros? Sugiro que acordem, porque o Brasil já acordou. Senhor ministro Luiz Felipe, ainda há tempo de parar e pensar. Em à parte, o senador Rogério Marinho lembrou a importância de restabelecer a normalidade democrática. Ele disse: Vossa Excelência dá o exemplo do desembargador aposentado, Sebastião, que hoje sofre uma verdadeira sanha persecutória em função dos seus posicionamentos como cidadão, uma vez que ele não mais exerce a magistratura e que, pelo fato de não exercê-la, tem a plenitude dos seus deveres de falar, de se expressar a respeito da política, da cidadania, dos assuntos que permeiam a nossa sociedade, diferentemente de alguns que envergam a toga na alta corte e têm falado a respeito de assuntos que não lhes competem, de acordo com a Constituição e de acordo com a LOMAN, que é a lei que rege a magistratura brasileira. Falar a respeito de atos ou de ações que, porventura, no futuro, vão estar sob seu escrutínio, significa, via de regra, um pré-julgamento. Hoje, nós já sabemos de antemão a maioria dos resultados da alta corte pela expressão pública dos seus componentes em relação a assuntos que deveriam ser privativos dos autos dos respectivos processos, quando houvesse a provocação. E isso realmente precisa, de alguma forma, voltar ao leito da normalidade. Rogério Marinho enfatizou que o discurso do senador Isalci, ao relacionar diversos assuntos, mostrou os principais problemas do Brasil na contemporaneidade, com a instauração de uma parceria ou consórcio entre as Cortes Superiores e o Partido dos Trabalhadores. O senador disse: Vossa Excelência, em tão boa hora, nos traz esse assunto que eu considero talvez o cerne, a espinha dorsal, a base dos momentos que nós estamos vivendo. De um lado, o ataque à liberdade, e do outro, o ataque a esse legado virtuoso dos últimos 6 anos, que foi construído, eu diria, de forma consensualizada, por uma sociedade que havia sido, de uma forma atroz, atacada pelo desgoverno, pela corrupção, pela má gestão, pela malversação dos recursos públicos que caracterizou a administração do Partido dos Trabalhadores dos outros 14 anos.
O senador lembrou a tragédia que foram os governos petistas anteriores e disse: agora nós estamos debruçados sobre uma situação parecida. Os mesmos métodos, os mesmos personagens e com certeza teremos os mesmos resultados. Os descaminhos e os equívocos que este governo tem perpetrado em nome, entre aspas, de uma ação populista, de um partido que não tem projeto de país, tem um projeto de perpetuação de um partido político no poder, custe o que custar, e principalmente em detrimento da maioria da população brasileira. O senador Marcos Rogério, por seu turno, lembrou: esse ambiente de ataque ao devido processo legal, de poderes que se agigantam e que se acham acima da lei, tem sido muito ruim para a nossa democracia. Isso tem sido muito ruim para o chamado devido processo legal. Esse exemplo que Vossa Excelência traz em relação à condenação do juiz pelo CNJ, por exemplo, já aposentado, em razão de falas do exercício do direito de liberdade de expressão que ele tem, do exercício profissional que lhe é assegurado, é algo que nos preocupa. Porque me parece que aquela casa que foi criada pelo Parlamento Brasileiro com uma missão, com uma função, está deslocando a sua competência para atuar em searas que não foram atribuídas ao CNJ. Isso nos causa preocupação, porque acaba servindo de instrumento de mordaça. Marcos Rogério comparou a perseguição a magistrados conservadores com o hábito reiterado de ministros das Cortes Superiores de falar sobre tudo, inclusive, por vezes, principalmente, sobre política. O senador disse: veja, Vossa Excelência, que hoje há muitos magistrados que estão com a investidura, que estão com a toga, que estão no exercício pleno das suas funções e que se acham no direito de extra-autos, dar opinião, falar, criticar, fazer inclusive alusão a componentes do próprio Congresso Nacional, de outros poderes, e nem por isso respondem a um processo, seja na corte onde tem assento, seja no próprio CNJ, o que na verdade é algo atípico, é algo que extrapola a função, a liturgia do cargo. O senador alertou que a perseguição promovida pelo CNJ é um indicativo preocupante para a sociedade brasileira e que deve preocupar este Senado Federal. Marcos Rogério lamentou: nós estamos chegando a um ponto em que o estudante de direito que está lá na universidade vai precisar fazer o cotejo entre aquilo que está nos livros, na doutrina, na jurisprudência do passado e aquilo que está na jurisprudência do presente. Aí vai fazer esse cotejo de mediação das compreensões, porque não tem uma regra mais. A regra agora me parece que é não ter regra quando se trata desse aspecto. Ao responder, o senador Exalci Lucas ironizou: eu acredito que Vossa Excelência coloca com relação aos alunos de direito é que vão ter que colocar assim, vírgula, exceto o Supremo Tribunal Federal. Acho que é a solução, para que não haja realmente essa contradição. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral,
confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, cumprimentar os nossos colegas senadores e senadoras. Presidente, ontem o povo e essa casa demonstraram que o Brasil acordou. A anulação do leilão do arroz, cujo maior beneficiado já fugiu do país, foi uma vitória da população, que em menos de uma semana, graças à liberdade de opinião e expressão, garantida pela nossa lei maior, a Constituição Federal, ficou sabendo do trambique e forçou a decisão da anulação. A coisa era tão feia que o segundo escalão do Ministério da Agricultura foi demitido. A segunda é também importante, foi a decisão aqui do nosso presidente em devolver a medida provisória do fim do mundo, penalizando o setor produtivo que emprega e desenvolve a nossa economia. O alerta sobre os maus feitos vai continuar, porque o povo acordou, se informa com rapidez e já avisou que está de olho em tudo. Eu quero parabenizar os colegas parlamentares que querem um Brasil próspero e justo, pela luta e sensibilidade de ouvir a população, que é a nossa maior riqueza. É pelos brasileiros que estamos aqui. Não nos colocaram aqui por acaso, nos deram o voto e a confiança para trabalhar. Somos seus representantes e temos o dever e a obrigação de fazer o melhor para o país. Senhoras e senhores, eu quero aqui dizer que vamos estar de olho, especialmente com relação às medidas absurdas e tentativas, de novo, de intimidar as pessoas que fazem o seu trabalho com esmero, competência e, sobretudo, verdade. Hoje, mais uma perseguição está em curso. Dessa vez, é contra o ex-desembargador Sebastião Coelho, por criticar as ações do ministro Alexandre de Moraes. Afinal, criticar o ministro ninguém pode. Essa é mais uma arbitrariedade do judiciário, que acha que pode colocar um freio, dizendo que o ex-desembargador Sebastião Coelho pode ter cometido faltas disciplinares quando ainda estava no cargo. Pode ter cometido, pelas críticas feitas, essa pérola está na decisão do Corregedor Nacional, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, cuja cartilha de repressão à liberdade deve estar aberta em sua mesa de trabalho. Freio nos brasileiros, sugiro que acordem, porque o Brasil já acordou. Senhor ministro Luiz Felipe, ainda há tempo de parar e pensar. Mas quero também, senhor presidente, trazer aqui uma notícia que nos orgulha, alegra e emociona. Ontem, a rede de bancos de leite de Brasília foi a primeira do Brasil a enviar leite materno pasteurizado para ajudar as crianças internadas nas UTIs neonatais do Rio Grande do Sul. Foi um sonho realizado por todas as doadoras e por todos os profissionais do Distrito Federal, que se dedica todos os dias a salvar vidas. Eu quero aqui parabenizar a doutora Miriam Santos,
pelo trabalho diário que faz pelas crianças aqui do Distrito Federal e agora ajudando também as crianças do Rio Grande do Sul. Agradecer também às mães de Brasília que mantêm o nosso banco de leite sempre abastecido. Então eu quero aqui parabenizar a dona Miriam. Mas, presidente, outro assunto importante, nós acabamos de aprovar agora, numa comissão especial, que trata do processo de execução administrativo e tributário, e também o Código de Defesa do Contribuinte. Foram várias audiências públicas, mais de 20 instituições participaram do debate. É um projeto cujo presidente, Rodrigo Pacheco, convocou uma equipe de juristas e que fizeram um belo trabalho apresentando 10 projetos de anteprojetos e que foram todos eles discutidos com toda a sociedade civil organizada. Aqui também os contadores tiveram participação, várias instituições, vários advogados, tributaristas. A doutora Regina também foi a presidente desse grupo de juristas. E hoje nós votamos na comissão especial e estamos encaminhando à Secretaria-Geral da Mesa para podermos pautar esses projetos tão importantes para o país. Foram projetos compatíveis com a reforma tributária, projetos que avançaram muito com relação à mediação, a diminuir os conflitos no poder, na questão administrativa e também tributária. E eu, como contador, vejo que nós teremos uma diminuição muito grande com relação às demandas judiciais. Foram colocadas a intermediação, a questão das comissões de arbítrio. Foi muito interessante, porque nós aqui, inclusive, presidente, eu, quando fui deputado distrital, apresentei na Câmara Legislativa um projeto para fazer a defesa do contribuinte. Aqui o senador Borhaus, na época que ele era senador, apresentou também um projeto em defesa do contribuinte. E nesses projetos apresentados, nós contemplamos, então, todas essas demandas para proteger o contribuinte brasileiro. Houve bastante diálogo, evidente que faremos aqui no plenário o debate. Eu mesmo tenho uma emenda que vou destacar, 2 ou 3 emendas, uma delas muito importante. Nós já fizemos, inclusive, aqui audiências públicas, discutindo a questão da negociação da Receita Federal, da PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Há um conflito e uma discussão de competência, qual das duas entidades tem realmente a competência para fazer as transações. A gente defende o contribuinte. Nós não podemos e não vamos aceitar, que o contribuinte tenha que esperar ou até mesmo entrar na justiça para exigir que aquela discussão vá para a dívida ativa para depois ele entrar com pedido de negociação na PGFN. Nós queremos que a própria Receita Federal possa aceitar e discutir e fazer a transação, e isso vai desonerar o contribuinte, porque quando vai para a PGFN, além de demorar um tempo para ir para a dívida ativa, e impedindo inclusive muitas das empresas a participarem de concorrências, isso também vai onerar no mínimo em 10% dos honorários que são cobrados pela Procuradoria. Então, o foco não será se é Receita, se é PGFN. A nossa discussão é o que é melhor para o contribuinte. Chega de tanto imposto e nós precisamos ficar atentos, porque este contribuinte, que tem talvez uma das maiores cargas tributárias do mundo, e o pior, não recebe em troca a contrapartida. Aquele recurso que é destinado para a manutenção da educação, da saúde, da segurança,
Não tem isso, tem que pagar novamente. Senador Rogério Marinho. Bom, agradeço a gentileza, peço inclusive ao presidente que nos dê um pouco de tempo, né? Uma vez que falta muito pouco tempo para se exaurir a sua fala inicial. Mas não poderia deixar de aparteá-lo, senador. Vossa Excelência discorre a respeito de vários temas, desde a questão da liberdade de expressão, né, até a necessidade que nós temos de normalidade democrática, que cada um dos poderes, né, volte ao seu leito originário previsto pela Constituição, da separação, da harmonia e da utilização dos poderes de acordo com os ditames da lei. Né? Nós estamos vendo hipertrofia de um poder sobre o outro. Vossa Excelência dá o exemplo do desembargador aposentado, Sebastião, que hoje sofre uma verdadeira sanha persecutória em função dos seus posicionamentos como cidadão, uma vez que ele não mais exerce a magistratura. E pelo fato de não exercer, ele tem a plenitude dos seus deveres de falar, de se expressar a respeito da política, da cidadania, dos assuntos que permeiam a nossa sociedade. Diferente de alguns que envergam a toga na alta corte e tem falado a respeito de assuntos que não lhe competem, de acordo com a Constituição e de acordo com a LOMAN, que é a lei que rege a magistratura brasileira. Se falar a respeito de autos ou de ações que, porventura, no futuro vão estar sobre o seu escrutínio, significa, via de regra, um pré-julgamento. Hoje nós já sabemos de antemão a maioria dos resultados da alta corte pela expressão pública dos seus componentes em relação a assuntos que deveriam ser privativos dos autos dos respectivos processos quando houvesse a provocação. E isso realmente precisa, de alguma forma, voltar ao leito da normalidade, e nós estamos propugnando, nós estamos clamando a respeito disso desde o nosso primeiro dia aqui no Senado da República, né, de que nós tenhamos restabelecido esse processo tão necessário de normalidade democrática para evitar a hipertrofia de um poder sobre o outro, o que desequilibra, sem dúvida nenhuma, a nossa democracia. Vossa Excelência fala também a respeito do importante projeto, né, que trata da normatização, né, dos procedimentos ligados aos devedores contumazes, a relação da Receita com o contribuinte, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da própria Advocacia Geral da União, e de que forma o contribuinte pode estabelecer essa relação com o poder público de forma desburocratizada, de forma direta, de forma descomplicada, porque nós devemos propugnar, nós devemos buscar um Estado que seja eficiente, racional, que sirva à população e não se sirva dele. E aproveito para elogiar o trabalho que Vossa Excelência, o relator Efraim Moraes e todo o corpo de técnicos aqui do Senado da República ajudaram a elaborar. Eu não tenho dúvida que em cima, inclusive, dos projetos de lei que foram propostos pelo eminente presidente Rodrigo Pacheco, nós teremos aí um momento de melhoria desse trâmite burocrático em benefício da população, da sociedade. E, por fim, Vossa Excelência, em tão boa hora, nos traz esse assunto que eu considero, talvez, o cerne, né, a espinha dorsal, a base do momento em que nós estamos vivendo. De um lado, o ataque à liberdade e, do outro, o ataque a este legado virtuoso dos últimos 6 anos, que foi construído, eu diria, de forma consensualizada por uma sociedade que havia sido, de uma forma atroz, atacada pelo desgoverno, pela corrupção, pela má gestão, pela malversação dos recursos públicos que caracterizou, né, a administração dos partidos, do Partido dos Trabalhadores nos últimos 14 anos. Nós nos debruçamos sobre um quadro de tragédia econômica entre 2015 e 2016, que significou que atingimos o campeonato mundial
né, nós fomos o país que desde 1948 não sofríamos uma perda do nosso produto interno bruto tão catastrófica, quase 8% somado àqueles 2 anos. Nós tivemos suprimido mais de 3 milhões de postos de trabalho. Nós tivemos centenas de milhares de empresas que fecharam as suas portas. Nós tivemos a cessação da atividade econômica e uma sensação de frustração por parte da população que foi, de alguma forma, mitigada com o afastamento da ex-presidente Dilma através de um processo de impeachment que Vossa Excelência e eu, né, tivemos a oportunidade como deputados federais, o senador Marcos Rogério, que aqui está, de votarmos naquele momento em ressonância, em consonância, né, com o sentimento da maioria do povo brasileiro que estava cansado, né, do que estava acontecendo de desgoverno. Bom, agora nós estamos debruçados numa situação parecida. Os mesmos métodos, os mesmos personagens e, com certeza, teremos os mesmos resultados. Os descaminhos e os equívocos que este governo tem perpetrado em nome, entre aspas, de uma ação populista de um partido que não tem projeto de país, tem um projeto de perpetuação de um partido político no poder, custe o que custar, e principalmente em detrimento da maioria da população brasileira. Então, quero saudar Vossa Excelência e o pronunciamento que Vossa Excelência faz pela sua relevância, pela sua importância e pelo fato que Vossa Excelência consegue elucidar e mostrar problemas tão pertinentes, desde a questão dos ataques à liberdade de expressão, né, a importância de trabalhos que esse parlamento faz no sentido de desburocratizar, de melhorar o acesso do cidadão, né, ao sistema de contribuintes brasileiro, de tributário brasileiro, e, ao final, esse desgoverno do ponto de vista da economia. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Marcos Rogério. Nobre senador Isalci Lucas, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo conjunto dos temas que Vossa Excelência traz à reflexão do plenário do Senado Federal. Esse ambiente de ataque, né, ao devido processo legal, de poderes que se agigantam e que se acham acima da lei. Isso tem sido muito ruim para a democracia, isso tem sido muito ruim para o chamado devido processo legal. Esse exemplo que Vossa Excelência traz em relação à condenação do juiz pelo CNJ, por exemplo, já aposentado, né, em razão de falas, do exercício, né, do direito de liberdade de expressão que ele tem, do exercício profissional que lhe é assegurado, é algo que nos preocupa. É algo que nos preocupa, porque me parece que aquela casa, né, que foi criada pelo Parlamento brasileiro, com uma missão, com uma função, me parece estar deslocando a sua competência para atuar em searas que não foram atribuídas ao CNJ. Isso nos causa preocupação, porque acaba servindo de instrumento de mordaça. Sabe, veja Vossa Excelência que hoje há muitos magistrados que estão com a investidura, que estão com a toga, né, que estão no exercício pleno de suas funções e que se acham no direito de extra-autos dar opinião, falar, criticar, fazer inclusive alusão, inclusive a componentes do próprio Congresso Nacional, de outros poderes, e nem por isso responde a um processo, seja na corte onde tem assento, seja no próprio CNJ. O que, na verdade, é algo atípico, é algo que extrapola, né, a função, a liturgia do cargo. Mas eu estou citando isso aqui apenas para ressaltar o nível de preocupação que temos que ter em razão dessa situação apartada que aconteceu no CNJ e que é um indicativo preocupante para a sociedade brasileira e que deve preocupar esse Senado Federal. Então eu cumprimento Vossa Excelência pela fala que faz em relação a esse tema. Nós vivemos um momento de relativização de garantias constitucionais. Nós vivemos um momento em que não há respeito mais
a instância de poder, né? O sistema de justiça hoje, com todas as vênias, com todo o respeito que tenho, né, as cortes brasileiras, mas hoje você não sabe mais. Algo que era para ser tratado lá na primeira instância, às vezes é trazido já para a última instância do judiciário e é tratada como se fosse uma matéria que goza, né, ou que é abrigada pela questão do foro, e não é. E não há quem consiga enfrentar isso, não há quem consiga modificar isso, né? Nós estamos chegando a um ponto em que o estudante de direito, que está lá na universidade, vai precisar fazer o cotejo entre aquilo que está nos livros, na doutrina, na jurisprudência do passado e aquilo que está na jurisprudência do presente. E aí fazer esse cotejo de mediação das compreensões, porque não tem uma regra mais. A regra agora me parece que é não ter regra quando se trata desse aspecto. Esse é um debate que nós temos que fazer, acho que com muita maturidade, com muita serenidade, sem atropelos, sem personalizar. É um debate técnico, é um debate pensando o Estado brasileiro, o Estado democrático de direito, as instâncias de poder e o rearranjo que nós precisamos fazer em nome do que mais interessa à democracia, que é a harmonia entre os poderes e o foco na sociedade. Parabenizo Vossa Excelência pelo discurso lúcido e oportuno que faz no plenário do Senado no dia de hoje. Obrigado, senador Marcos Rogério. Eu acredito que o que Vossa Excelência coloca com relação aos alunos de direito vai ter que colocar tudo assim, vírgula, exceto o Supremo Tribunal Federal. Acho que é a solução para que não haja realmente essa contradição. Presidente, Vossa Excelência não tinha chegado, eu estava aqui elogiando, nós aprovamos na comissão especial hoje todos aqueles projetos de autoria de Vossa Excelência que trata da tributação, do regime de execução administrativa e tributária. Então, falei sobre isso, quero parabenizar Vossa Excelência. E peço para incorporar a fala do senador Rogério Marinho e senador Marcos Rogério na minha fala, presidente. Era isso. Obrigado.